Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar sobre autoscaling, mas eu não vou falar sobre o serviço autoscaling, mas eu vou falar sobre uma dica no autoscaling. Primeiro de tudo, eu já deixei pré-desenhado, deixa eu explicar isso daqui, o que quer dizer exatamente. Então, CPU vai ser a quantidade de uso de CPU, então aqui é um gráfico, aqui é CPU para cima e quantidade de servidores, e aqui é o tempo, dias, tanto faz. E aí a ideia é, a dica de hoje é, você não deve utilizar máquinas muito grandes no seu autoscaling. Por que você deve evitar máquinas grandes? Bom, aqui eu quero mostrar um pouquinho. Então, tá vendo esse vermelho? Esse vermelho aqui, galera, é todo o consumo que a sua máquina está tendo. Então, todo o consumo. Isso daqui é realmente CPU. Então, aqui tem CPU, ok. Mas o que acontece? Se você parar para pensar, vamos supor que você tem máquinas de 4 CPU e 16 de memória. Não importa quanto tempo seja isso daqui, mas olha nesse primeiro cenário, olha o tanto de desperdício que você teve de máquina. Olha nesse segundo cenário, o quanto você teve de desperdício. Então você sempre tem muito desperdício de recurso, você sempre vai ter. Porque o que acontece? Quando você tem uma máquina muito grande, para você deixar ela realmente com muita utilização, pode ser que demore um tempo. Então, até ela encher, o que você vai fazer vai gastar. Então, idealmente, galera, o que seria? Seria dividir esse tamanho para 2 de CPU e 8 de memória, ou até menos se for possível. Depende um pouco da sua aplicação. Aí você tem diversas instâncias, porque tem um outro grande ponto aqui. Quando você tem uma máquina muito grande, vamos supor, você tem uma de 4 e 16. Essa máquina de 4 CPU e 16 de memória, quando ela for lá e lançar uma nova máquina, vamos supor que ela está em 90% de uso. Quando ela lançar uma segunda máquina e você for tirar a média vai ficar bem abaixo. E se você não encher essa outra máquina novamente, ela não tiver as duas, a média ficando na porcentagem do autoscaling, vamos supor que seu autoscaling é de 70%, por exemplo. Se você não alcançar ele, pode ser que você comece a deletar máquinas. Então também tem esse detalhe, como você cria máquinas grandes, você não enche ela tão rápido. Então pode ser que seu autoscaling sempre seja criando, deletando, criando, deletando, criando, deletando. Mas o maior ponto que pega é sempre o desperdício que você tem. Porque, vamos supor, seu autoscaling, então vou agora sem desenho no gráfico. Então imagina que o seu autoscaling, ele está configurado para 80%. Ele cria mais máquinas, ele adiciona. E 50%, ele deleta máquinas, ele remove máquinas. O que acontece? O ideal, a sua aplicação no ideal aqui é ela estar dentro desse range de 80% até 50%. Então vou considerar que ela vai ficar aqui no 60%, que tá legal. Se você parar para pensar, vamos supor, você tem 2 máquinas do autoscaling, para ficar mais fácil a matemática, que eu coloquei aqui no exemplo que não dá para ver, é 4 de CPU e 16 de memória. Então quer dizer que no total você vai ter o quê? 8 CPU e 32 de memória. Se você está usando só 60%, galera, para pensar que você está mais ou menos com 3 CPU livre, e se for questões de memória, você vai ter aí uns 15, praticamente uns 15 GB de memória livre. Você tem praticamente uma máquina inteira que não está sendo em uso. Então você tem muito recurso que você está jogando no lixo. Então uma opção, isso daí não é Douglas que está dizendo, isso daí são práticas, você encontra muitas empresas. Se a sua aplicação comporta isso daí, se ela funciona bem em uma aplicação, em um servidor geralmente pequeno, que na maior das vezes funciona, porque tem aplicação que funciona em container, como não funcionaria em um servidor dedicado dentro de um autoscaling. Mas se for esse seu caso, considere o fato de ter várias instâncias pequenas. Porque nesse exemplo que eu dei, provavelmente você ter 2 instâncias nessa configuração seja igual a você ter 3 instâncias numa configuração inferior. Por exemplo, numa configuração de 2 de CPU e 8 de memória, onde a soma você vai ter quanto? É 27 de memória e de CPU você teria 6. Olha só, é um pouco inferior, você provavelmente vai pagar menos, porém você vai atender a demanda muito mais com menos, tá bom, galera? Então foi só alguns exemplos, algumas coisas aí que você deve levar em consideração e não escolher instâncias grandes. Espero que tenha ficado claro
Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no meu canal do Instagram ou aqui no canal do YouTube, não deixe de se inscrever que eu estou sempre postando dicas e estou postando dicas diferentes em um lugar e no outro, tá bom, galera? Então é isso daí e até o próximo vídeo. Vamos lá!